acabamos o nosso script de carga aqui, né, do nosso banco inicial, certo? Então, isso daqui já dá para criar nossa tabela e o nosso primeiro usuário, para quando a gente for implantar em produção a nossa aplicação. E aqui falta a gente utilizar aqui, né, de fato, o nosso database, certo? Eu vou copiar aqui do site, aqui em Details, a minha connection string, tá? Só clicar aqui. E eu vou colar aqui dentro, tá bom? Eu não vou mostrar para vocês, por motivos de segurança, né? Criem o banco de dados de vocês, tá bom? Beleza. Coloquei lá dentro do arquivinho, tá bom? E agora, a partir disso, nós vamos utilizar o nosso banco de dados. A Malhama mandou uma pergunta. Esse processo pode ser feito pelo pgadmin do Postgres localmente também, né? Pode sim, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única coisa é que na hora de conectar, tem como você conectar com as credenciais quebradas, né? Sem ser uma string grandona, uma connection string. Você pode colocar o host, a porta, usuário e senha, ou você pode criar essa string de conexão, que é um padrãozinho, e também dá para conectar. Aqui no site do... uma coisa importante, aproveitando também, né? Aqui, quando eu estava falando de connecting, na documentação do Node Postgres, ele fala de variáveis de ambiente aqui, ó. Então, as credenciais da sua aplicação, ó, se elas estiverem nessas variáveis de ambiente aqui, ó, por exemplo, qual que é o usuário, qual que é o host, o password, a porta e o database, só de você ter essas variáveis de ambiente no seu ambiente, já vai conectar automaticamente, né? Então, isso é bom porque tira, né, a responsabilidade da nossa aplicação de conhecer essas credenciais, né? Basta que estejam lá na nuvem ou na sua máquina ou no servidor, aonde for, basta estarem setadas por default aqui nessas variáveis de ambiente, consequentemente, por default, na hora que fizer a instância aqui, sem passar nada relacionado a isso, ele já vai utilizar esses valores, tá? Então, aqui também pode ser feito assim. Então, dá para a gente apontar para o banco de dados aonde for. Pode ser o Postgres instalado na máquina, pode ser um Postgres subido num Docker, pode ser em uma nuvem, né? Basta que a gente tenha essas informações, tá bom? E aqui a gente tem vários exemplinhos, tá? A documentação é bem rica, apesar de que o código JavaScript aqui está muito simples, ele foge de uma utilização real, tá? Mas funciona, né? Então, aqui no caso, ó, ele está usando uma connection string. Se você montar a connection string nesse padrãozinho aqui também, ó, usuário, senha, dois pontos senha, arroba server, dois pontos porta, barra o database, ele também conecta, tá? Dá para usar tudo. Beleza? Então, é sempre bom também, pessoal, ler, dar uma xeretada nas documentações, né? Às vezes, no começo é um pouquinho difícil de entender, dá uma sofrida, mas perseverem que é muito bom. A gente extrai, acho que a melhor coisa é conseguir extrair da documentação, porque a gente encurta muitos caminhos, tá? Voltando aqui, pessoal. Então, vamos utilizar isso, né? O que a gente precisa fazer? Vamos, primeira coisa, consultar os nossos usuários, né? A lista de nossos usuários, certo? Para isso, vamos criar uma pastinha aqui chamada repositories, certo? Repositories. É assim que se escreve mesmo? Acho que é, né? É isso mesmo, certo? E nessa pastinha, a gente vai deixar todo o nosso código responsável por acessar o banco de dados, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai ter o user repository, certo? E o que vai ser o nosso user repository? Vai ser uma classe, tá? Então, class user
repository. Aí quem estudou um pouquinho de orientação a objeto vai deitar aqui, tá? Mas eu vou explicar tudo, não se preocupe, tá bom? Isso é uma classe, tá? E o que que a gente vai exportar desse arquivo? Né? Então, para que as outras pessoas consigam usar essa classe, a gente tem que exportar ela. No caso, a gente não vai exportar ela em si. A gente vai exportar aqui, ó, export default new e uma instância do nosso repository, tá? E aí, com isso, agora outros lugares podem utilizar, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um método que vai ser responsável por consultar, né? Então, find all users, por exemplo, certo? Vai ser um método, certo? O que que esse método retorna? Ele vai retornar uma promise de user, certo? Ah, isso aí complicou um pouquinho. Por quê? Porque a gente não tem ainda o nosso modelo de usuário, né? Como agora nós já sabemos os campos que tem dentro de um usuário, vamos criar o nosso modelo de usuário também, tá? Então, aqui dentro de SRC, vamos criar uma pastinha models, certo? E vamos criar aqui o user model. E o que que é o user model? É uma, pode ser um type, ou pode ser uma interface, ou pode ser uma classe, tá? Qual a diferença de type, interface ou classe? Interface é um contrato, né? Então, basicamente, a gente pode ter métodos, a gente pode ter algumas declarações e essas interfaces elas vão ser implementadas. Então, a gente pode ter várias implementações de uma interface. Uma classe é algo que vai derivar um objeto, né? Uma instância diretamente dela, tá? Então, uma classe pode ser estendida, né? Uma interface também, e ela vai ser instanciada. E um type, ele é simplesmente uma definição, né? É só um esqueletinho de como deve ser o nosso objeto, é só umas regrinhas de como deve ser o nosso objeto, tá? No caso aqui, a gente poderia fazer qualquer um dos três, tá? Eu vou fazer com type. Type, porque a gente não, o nosso objeto vai ser um pouco anêmico, né? Ele não vai ter métodos dentro dele, tá? A gente está usando um... Não estamos fazendo uma orientação de objeto tão forte a ponto de colocar métodos aqui dentro, né? Mas vai funcionar e vai ser muito bom da mesma forma, tá bom? Type user, certo? O que que ele vai ter? O ID opcional, porque só tem quando ele tiver salvo, certo? Então, esse UID ele é do tipo string, tá? Quando é type tem igual. Beleza? Um UID, isso daqui quer dizer que o campo ele é opcional, tá bom? Então, ó, quando a gente põe o mouse aqui, ó, ele fala, ó, pode ser uma string ou um defined, né? Então, ele é opcional. Username, certo? String, esse já é obrigatório. E password, string também é obrigatório, certo? É obrigatório para salvar, mas quando a gente busca do banco de dados, normalmente a gente não busca com a senha, né? Porque senão a gente poderia expor a senha, tá? Então, opcional aqui na composição do objeto, mas obrigatório lá no banco, tá bom? E aí a gente vai fazer um export default user, o nosso modelo aqui, tá? Então, criamos aqui o nosso modelinho de usuário. E aqui o nosso método, ele vai devolver um user. Na realidade, ele vai devolver uma lista de user. Certo? Vou deixar sem a promise e eu vou explicar certinho de onde vai surgir essa promise, tá? Então, por enquanto aqui, ó, return
um array vazio já está aqui funcionando, certo?